Existem três maiores transtornos alimentares, sendo o mais comum na população a compulsão alimentar, seguido da anorexia nervosa e da bulimia nervosa. Suas características são hábitos ou comportamentos relacionados à alimentação, resultando no consumo ou na absorção alterada dos alimentos, comprometendo a saúde física e a saúde mental. A compulsão alimentar é caracterizada pela ingestão exagerada de alimentos em um curto período de tempo, em que a maioria das pessoas não consumiria nas mesmas circunstâncias. Esses episódios de compulsão transpassam uma sensação de falta de controle ou incapacidade de interromper a ingestão alimentar. É marcada pela discrição e tentativa de ocultar os sintomas, uma vez que o indivíduo sente vergonha da quantidade de alimento ingerido e se isola durante esses episódios. Na anorexia nervosa, o indivíduo tem um temor acentuado pelo ganho de peso, mesmo tendo a massa corporal na faixa mínima adequada, de acordo com sua idade, altura e gênero. Além disso, acaba acarretando comportamentos compensatórios, que levam a um agravamento do quadro clínico de desnutrição acentuada. Já a bulimia nervosa é caracterizada por episódios repetidos de ingestão exagerada de comida e preocupação excessiva com o controle de peso corporal. Então, o indivíduo acaba adotando estratégias compensatórias inapropriadas para evitar o ganho de peso, como, por exemplo, o vômito autoinduzido e até casos extremos de sangria. Neste vídeo, abordaremos a anorexia, um distúrbio alimentar capaz de afetar ambos os sexos e causado pelo desejo excessivo, ilimitado e sem controle de emagrecer. A vontade patológica de emagrecer e o medo extremo de engordar vão fazer com que a relação com a comida se torne fóbica. O indivíduo passa a ter pavor da comida e, ao mesmo tempo, se torna refém dela. Tudo isso resulta a uma das principais características físicas observadas em um paciente com anorexia nervosa, que é a exposição das costelas e dos ossos aparentes da coluna, além do desenvolvimento de doenças como alopécia, causada pela falta de nutrientes no corpo. Quanto aos processos psicológicos básicos que uma pessoa anoréxica passa, é importante entendermos como sensação e percepção que eles sentem quando o indivíduo se olha no espelho, olha seu corpo, olha o número na balança e na fita métrica. Não envolve apenas a imagem refletida no espelho. Há uma insatisfação corporal que sociologicamente revela um incômodo. Então, ele luta para se desfazer desse corpo genético, tentando ser um corpo cada vez mais magro. Também é importante entendermos as emoções. Como, por exemplo, existe a leveza, que é conquistada por superar a dor da fome, ao mesmo tempo que há o desejo, existe a repulsa por tudo que supostamente possa engordar. O prazer no ato de se alimentar não é permitido, e frequentemente a alimentação é acompanhada de sentimento de culpa. Também tem uma idealização e valorização da resistência à comida. E o pensamento de ter um corpo magro está atrelado à necessidade de esforço, sacrifício, autocontrole e disciplina. E em muitos casos, a automutilação vem como punição para manter-se orientado pelas práticas corporais anoréxicas e abriga um sentimento de alívio e compreensão. Esse comportamento restritivo auxilia o sintoma de não comer e tem um efeito na regulação da emoção. O tratamento é sempre multidisciplinar, com um psiquiatra, um psicólogo que vai ajudar nesses comportamentos patológicos e um nutricionista, que vai ajudar o indivíduo anoréxico a remodelar o seu comportamento com o alimento. Esse processo depende da intensidade, direção e persistência dos esforços para alcançar o tratamento. Também é preciso de motivação extrínseca e principalmente intrínseca, já que foi uma escolha que veio de dentro da pessoa e tem mais chances dela se manter motivada. Pois existem muitos fatores que podem contribuir para isto. O estudo mostra que o conjunto de taxa de mortalidade associada com a anorexia nervosa é 12 vezes maior do que a anual de todas as causas de mortalidade feminina entre 15 e 24 anos da população geral.
Existe uma alta mortalidade causada por este transtorno, que, segundo um estudo feito pelo médico Patrick Sullivan, em seu artigo de 95, já mostrava que é muito difícil calcular a exata quantidade de pessoas que vieram a óbito por conta dessa doença. Na vida digital, por exemplo, existem blogs em que os conteúdos são atualizados diariamente, onde os escritores divulgam seu dia a dia e seus pensamentos sobre a anorexia, incentivando e dando dicas de como perder peso. Utilizam fotos de corpos cadavéricos como exemplos de meta ou do que concordam ser o ideal. Neste espaço, os membros se encontram, se conhecem, trocam experiências e, apesar de ser um ambiente virtual, trata-se de um campo social real, que se tornou um instrumento poderoso que permeia troca e encontro de subjetividades. Um dado importante evidenciado nas entrevistas do artigo Repercussões do acesso às redes sociais em pessoas com diagnóstico de anorexia nervosa é que o recurso que algumas redes sociais utilizam para provocar a motivação nos seguidores é por meio da culpa, ou seja, o usuário é induzido a sentir-se culpado por não alcançar determinada meta ou comportamento que é apresentado como ideal, como um caminho seguro para a conquista da felicidade plena e realização pessoal. Com a Covid-19, aumentou-se drasticamente todos os transtornos alimentares, pois o tempo de exposição nas redes sociais aumentou. Mas no caso da anorexia nervosa, os pacientes apresentam dificuldade de lidar com situações de mudança, riscos, incertezas ou falta de controle. E frente a essas sensações, muitos pacientes voltam a controlar seu peso, medidas corporais, com função de aliviar a sensação de vulnerabilidade.